Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler aqui Romanos capítulo 9 e sermos edificados pela palavra de Deus. Amém? Que você possa ser muito edificado com a palavra de hoje, tá bom? Paulo e a incredulidade dos judeus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo. A minha própria consciência tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo deixa bem claro aqui, nos primeiros 5 versículos, que Israel é uma nação abençoada por Deus. E que ele preferia morrer e ir para o inferno, literalmente, do que ver o povo de Israel se perdendo. A vontade de Paulo era morrer para que o povo dele fosse salvo. Paulo tem esse desejo, porque Paulo é judeu, né? A gente vê isso. Paulo é judeu, ele não deixou de ser judeu porque ele creu em Cristo. E o desejo de Paulo era que os judeus se convertessem. Só que os judeus, eles tiveram uma incredulidade muito grande com Yeshua, tá bom? Quer dizer que Deus rejeitou ele? Quer dizer que a igreja substitui Israel? De forma nenhuma. A igreja não substitui Israel no plano de Deus. Os judeus não deixaram de ser assistidos por Deus, tá bom? Deus não abandonou Israel, Deus não abandonou o povo de Deus, os judeus. Tanto que Paulo deixa claro que a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas pertencem a eles. Então Paulo deixa bem claro nesses versículos aqui que não, Deus não rejeitou Israel. A gente vai ler isso mais em Romanos capítulo 11, mas ele deixa claro aqui que eles são um povo que ficou incrédulo, muita coisa, né? E a gente vai ler aqui para você entender melhor, ó. A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Está lá em Gênesis versículo 21, 12. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, como está lá também em Gênesis 18, versículo 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o próprio Deus, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 23. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Está lá em Malaquias 1, do 2 ao 3. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Êxodo 33, versículo 19. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar de ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Como está lá em Êxodo 9, versículo 16. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Veja, aqui fala de rejeição. Na verdade, Deus não rejeitou Israel. A gente vai ver isso. Até vou passar aqui para vocês, aqui, ó, Romanos capítulo 11, versículo 1. Diz assim, ó. Eu até vou ler isso depois. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum.
porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isso a gente vai ler mais pra frente. Então Deus não rejeitou o seu povo. Mas o que acontece? Deus permitiu que eles não crescem. Por que Deus permitiu? Para que Deus mostrasse misericórdia. Apesar de tudo que Deus é, Deus permite que certas coisas aconteçam para que o nome dele seja exaltado. E olha só aqui que fala, ó. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então Deus endureceu o coração de Israel. Por quê? Para dar à igreja a vocação de pregar o evangelho. Quer dizer que Deus substituiu a igreja por Israel? Como eu disse, não. Deus não substituiu a igreja por Israel. Israel continua sendo Israel. Israel tem uma promessa. Eles são o povo de Deus. Porém, Deus agora deu uma chance para todos nós crermos em Cristo e sermos salvos. Amém? A soberania de Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Está lá em Isaías 45, versículo 9. Ou não tem um oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Isso está lá em Oséias 2, versículo 23. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Está lá em Oséias 1:10. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como está lá em Isaías 10, 22 ao 23. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra, como está lá em Isaías 1, versículo 9. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Isaías 28, versículo 16. Então o que acontece aqui, meus irmãos? Não é que Deus rejeitou Israel, tá bom? É que Deus se revelou a Israel em toda a história, e Deus continua se revelando a Israel. Só que, o que acontece? Porque eles não creram naquele que Deus tinha preparado para salvar, Deus permitiu que os gentios fossem aqueles que fossem pregadores do Evangelho. Muitos judeus deveriam ser pregadores do Evangelho, mas não são, porque não creram no Messias. Mas todo aquele que crê, seja judeu ou gentil, esse é portador da mensagem, e esse agora é esse que leva o Evangelho. Deus não abandonou Israel, Deus não abandonou os eleitos de Deus, porém, Deus permitiu que o coração deles fosse endurecido para que nós, gentios, pudéssemos também levar essa palavra. Nós hoje usufruímos das bênçãos que eram deles, e um dia eles vão sentir ciúme disso e vão se converter. Isso a gente vai ler lá em Romanos capítulo 11, tá bom? Senhor Deus, obrigado por tudo isso, Pai. Obrigado por Tua palavra. Oramos por Israel, Senhor Deus.
para que Israel venha reconhecer o Messias, Pai. Em nome de Jesus, e que haja salvação no teu povo, Deus. Em nome de Jesus, que todos eles venham conhecer Jesus e serem salvos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Valeu, até amanhã, que vamos ler Romanos capítulo 10 e sermos edificados pela palavra de Deus, tá bom? Valeu, valeu!